Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, vai para os estudos, escolhe fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela se vê lá com os seus 40 anos de idade, né? E agora? Né? As estatísticas dizem que nós temos um período, né, que é um período ouro, né, para ter filhos e que nós envelhecemos, digamos assim, o nosso corpo reprodutivo ele envelhece antes do nosso corpo psíquico, né? O que nós temos aí? Nós temos uma mulher que quer ter bebê, mas que o relógio biológico diz para ela assim, bom, agora vai ser mais devagar. A fertilidade termina em torno dos 45 anos, 41 anos em média. Raríssimas engravidam depois. Somente 2,5% das mulheres, das crianças nascidas no planeta, no mundo ocidental, têm mães de mais de 40 anos. O que isto significa? Que a fertilidade vai embora em todos os 40, 41 anos. Existem algumas pistas para algumas pacientes que ligam uma luzinha amarela de atenção para a gente pensar no futuro e olhar essa paciente com um pouco mais de cuidado. Então, por exemplo, aquela paciente que já sabe previamente que seu ciclo menstrual é bagunçado, que ela tem uma menstruação irregular, isso provavelmente pode trazer algum problema de ovulação e com isso trazer alguma dificuldade para engravidar no futuro. Aquela paciente que teve o diagnóstico e fez tratamento para uma doença inflamatória pélvica, que é uma doença que pode sim acometer de forma por vezes grave e por vezes irreversível a função da tuba. Essa é uma paciente que a gente tem que tomar bastante cuidado. E uma outra situação bem interessante que eu costumo prestar bastante atenção é a história familiar dessa paciente. Com que idade a sua mãe entrou na menopausa? A gente sabe que a falência ovariana, o final da nossa reserva de óvulos, tem uma ligação genética muito importante. Em primeiro lugar, o que eu sempre explico para os pacientes quando chegam aqui é que 85% dos casais vão engravidar no primeiro ano de tentativas. Esses 15% que não engravidam no primeiro ano, tem alguma coisa que está atrapalhando, que tem indicação de investigar e que tem indicação de fazer tratamento. Isso não significa que o casal não vai engravidar espontaneamente. Aquele casal que a mulher tendo menos de 35 anos, passou um ano e esse casal não conseguiu engravidar, não sabe de nenhuma doença, de nenhuma história digna de nota. Procure orientação, não fique esperando muito tempo. De repente é só um detalhe que a gente tem que organizar para ajudar esse casal. Já naquelas pacientes com idade acima de 35 anos, 6 meses é o período que a gente espera com tranquilidade que as coisas aconteçam naturalmente. Passou esse período, procure orientação. Então o ovário todos os meses vai produzir um folículo, que é a casinha onde o óvulo se desenvolve. No entanto, algumas mulheres têm algum problema nesse processo. Então, uma das principais causas de dificuldade para engravidar é a anovulação ou problema no processo ovulatório. Quando o óvulo é liberado, é a trompa que vai lá e busca esse óvulo e traz ele para dentro da sua estrutura. E o óvulo, quando está no seu terço distal, deve encontrar os espermatozoides que vêm lá da vagina, ascendem pelo útero e chegam até lá para fecundar esse óvulo. Então, outra estrutura que pode estar atrapalhando é a trompa que não faça a sua função de buscar o óvulo. Ou, depois que o embrião que o óvulo for fecundado e tiver formado o embrião, é a trompa que leva o embrião para dentro da cavidade uterina. Então, ela tem essas duas funções que podem estar atrapalhando quando não estão funcionando adequadamente. E o sêmen? Eu preciso então ter uma quantidade de espermatozoides boa, eu preciso que eles estejam se movendo de forma progressiva para chegar até o terço distal da trompa e que tenham a capacidade de fecundar o óvulo. Muitos casais que procuram clínicas de reprodução vêm com a seguinte pergunta: tá, mas de quem é a culpa por nós não estarmos conseguindo engravidar? Não existe culpado, né? Existe um casal. Se eu trocar qualquer um desses parceiros, a história é completamente diferente. Então não existe culpado. O que a gente sabe? Que metade das vezes o problema é feminino, metade das vezes ele é masculino. Existe literatura que mostra que até metade das mulheres que o casal tem dificuldade para engravidar tem uma doença que chama endometriose.
porque um sintoma da endometriose é a infertilidade. Não é uma regra, nem toda paciente infértil tem endometriose, nem toda paciente com endometriose terá problemas para engravidar, mas a gente sabe que existe sim uma correlação muito importante. Então nós temos como prática investigar a endometriose em todas as mulheres, porque metade dos casais é realmente uma incidência muito alta. Quanto ao tratamento da endometriose, isso vai ser extremamente individualizada a conduta. Depende muito dos sintomas dessa paciente, do grau da endometriose, onde ela está acometendo e quais são os planos de tratamento para esse casal. E isso vai variar com a idade da mulher, se ela tem uma idade mais avançada, se ela é mais jovem, será que a cirurgia é um tratamento que possa nos ajudar? De repente tenhamos que partir direto para um tratamento de alta complexidade. Isso vai ser muito individualizado para cada paciente de acordo com o perfil dela. Os tratamentos básicos que a gente vai ter na área de reprodução humana são indução da ovulação com coito programado, indução da ovulação com inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. O tratamento de coito programado e inseminação intrauterina são tratamentos de baixa complexidade. No coito programado vai simplesmente induzir a ovulação. Como é que funciona? Muitas vezes a gente usa medicações via oral, faz o acompanhamento da ovulação, orienta esse casal a quando eles vão ter que manter relação sexual de acordo com o momento da ovulação. Coitos programados com o uso de indutores da ovulação via oral, a gente usa por no máximo 6 meses. Na inseminação intrauterina, a gente vai induzir a ovulação de uma maneira muito semelhante, muito parecida com o coito programado, mas ao invés da paciente ter relação em casa, a gente vai processar esse sêmen, melhorar ele e colocar ele prontinho dentro do útero de novo. E aí o encontro do espermatozoide e do óvulo vai acontecer dentro da paciente. Já o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, eu vou induzir ovulação com medicações com doses muito maiores, medicações normalmente injetáveis, e aí eu vou pegar esses ovos, captar eles, levar para dentro do laboratório, fazer o embrião dentro do laboratório e colocar ele prontinho dentro do útero de novo. Você sabe como é que nossas avós engravidavam? De duas maneiras. Elas eram jovens, então elas transavam, perdiam a virgindade, ficavam grávidas e tinham que casar logo. E até tinha que ter seus filhos prematuros de 4, 5 quilos. Mas era assim. Ou então elas não transavam, casavam virgens. Assim era a vida das nossas avós e bisavós. Hoje o cenário mudou. Nós temos as mulheres engravidando muito depois. Elas fazem faculdade, ou trabalham, providenciam o seu mundo econômico, sua profissão, fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado e quando vê, o tempo passou. Muitas delas chegam aos 40 sem sequer ter um casamento, sem sequer ter uma relação estável, o que piora muito o problema. Congelamento de óvulos ou a criopreservação de óvulos ou preservação da fertilidade feminina, ela começou a ser pensada e desenvolvida principalmente para paciente oncológica, para paciente com câncer. O que acontece muitas vezes? Muitos tratamentos, principalmente as quimioterapias que são utilizadas para o câncer, acabam terminando com a reserva de óvulos. Muitas mulheres entram na menopausa. Mas hoje as indicações se estenderam principalmente para aquelas mulheres que não têm doença nenhuma, que são saudáveis, mas que querem ter seus filhos mais tarde. O tempo, eu sempre digo, é o nosso maior inimigo, especialmente da mulher, porque a evolução, a perda de reserva de óvulos acontece para todas as mulheres e é isso que a gente tem que tentar evitar, chegar lá na frente num cenário onde eu já não tenha mais muito com o que trabalhar. As chances de engravidar da paciente que congela os óvulos vai ser igual à da idade com que os óvulos foram congelados.
E para homens, especialmente aqueles que vão passar por algum tipo de procedimento de tratamento clínico, tratamentos de alguma doença como tumores, neoplasias, o congelamento de sêmen é uma forma muito prática, muito rápida, não precisa de indução com medicação, é uma coleta de sêmen simples e que traz uma segurança muito boa para esse paciente. Quanto antes fizer o congelamento dos óvulos, melhor. O ideal até os 35 anos, mas muitas vezes até 38 anos a gente ainda vai ter uma boa chance. Quanto maior idade, mais avançada a idade, maior o número de óvulos que a gente recomenda para congelar, né? Porque como vão se comportar depois esses óvulos para formar embriões, a gente só vai saber quando eles forem utilizados. Para um casal que já está junto, já tem uma relação mais sólida e que consegue ter um certo grau de segurança quanto ao relacionamento deles, certamente o congelamento de embrião me parece uma opção mais atrativa. Se coletam os óvulos depois de estimulados, o marido coleta uma amostra de sêmen, se seleciona os melhores espermatozoides, se pegam os óvulos que a mulher produziu e se faz a fertilização em laboratório. 5 dias depois, esse embrião tem o nome de blastocisto. Quando ele então se abre ele um pouco com alta tecnologia, temos que tirar algumas células e fazer o estudo para ver se esse embrião é normal ou se esse embrião é doente. E aí se seleciona, se retiram todos os embriões doentes e só se ficam com os saudáveis, que são então congelados. Bom, as taxas de sucesso do tratamento de fertilização in vitro ao redor do mundo inteiro vão girar ao redor de 30% a 40%. E como eu sempre digo, o principal fator que vai influenciar nessas taxas é a idade da mulher. O tratamento, especificamente falando do uso de medicações injetáveis, dura de 10 a 12 dias. Não é um período tão longo, mas a preparação para todo o processo dura cerca de uns 2 meses. Então a gente tem que investigar causas genéticas, tem que investigar trombofilias, tem que investigar fatores imunológicos e tudo isso, se tiver alterado, tem tratamento. Antes de qualquer casal ser submetido a tratamentos de fertilização in vitro de alta complexidade, a filosofia, pelo menos aqui da nossa clínica, é que a gente consiga ter o máximo possível de informações sobre a saúde reprodutiva desse casal. Então assim, uma paciente que tem essas alterações, que não é diagnosticada, que vai fazer o tratamento, tem chances menores de engravidar. Então, fiz o tratamento, não engravidei, vamos ver se está tudo investigado. Se está tudo investigado, eventualmente a paciente não engravida, aí a gente tem que partir para mais tentativas. Mas normalmente, quando a gente sabe o que está causando e consegue tratar adequadamente, as chances de engravidar são muito boas. Medical TV, a vida e a medicina. Para avaliar a fertilidade masculina é muito mais simples. A gente faz simplesmente uma avaliação do espermograma. Pode ser feita uma avaliação simples de um espermograma simples ou uma complementação que é para avaliar o DNA do espermatozoide, a fragmentação do DNA. Obviamente que a gente tem que prestar atenção nos fatores individuais de cada um. De repente também o marido saiba que na infância teve alguma infecção de testículo, algum trauma mais generoso, sabe de alguma doença genética na família que possa levar à redução de espermatozoides. Porém, existem outra série de fatores ambientais e comportamentais que podem também levar a um prejuízo do potencial fértil masculino. Então, por exemplo, o uso de drogas, né, como maconha, cocaína, o cigarro, que é uma droga lícita, né, também tem um impacto muito negativo na produção do espermatozoide. O próprio uso do álcool, né, cada vez mais estudos têm mostrado que o álcool, especialmente aquele álcool usado no final de semana em grandes doses, prejudica muito a qualidade desse sêmen para conseguir esse espermatozoide fertilizar o óvulo de uma maneira adequada e gerar uma gravidez. Existe o próprio uso de hormônios, né, que muito se utiliza agora nas academias, e o principal deles são os anabolizantes. No homem,
A idade também vai ter interferência, mas principalmente a partir de 50, 55 anos, começa a haver alteração da espermatogênese, a gente vai começar a ter mais alterações em nível de DNA, em nível de aneuploidias, mas é menos do que a mulher, mas também tem interferência. Existe um mito de que se o casal já engravidou uma vez, pode esperar até os seus 40 e tantos anos que vai dar tudo certo, não teremos problemas. As coisas não são bem assim. Existem doenças que são tempo-dependentes. A endometriose. O paciente é mais jovem, uma endometriose que ainda não está muito desenvolvida, não tem um acometimento tão grave, a paciente engravida. O tempo passa e aí a endometriose pode sim atrapalhar. A outra causa de infertilidade secundária mais comum, aí no ponto de vista masculino, varicocele. É uma doença que vai tendo dano gradativo. A varicocele é a principal doença ligada à infertilidade masculina, que é uma doença que acaba aquecendo, né, o testículo não gosta de temperatura quente, ele gosta de uma temperatura mais fresca. Então, o testículo trabalhando numa temperatura mais aquecida pela varicocele, que nada mais são do que varizes, né, varizes do plexo pampiniforme, são veias dilatadas, né, do testículo. Então, essas varizes aumentam a temperatura testicular e aos pouquinhos o testículo vai produzindo menos espermatozoides e também com menos qualidade. Então o homem precisa se cuidar muito, precisa ser equilibrado, ele não pode beber, não pode fumar maconha, ele não pode tomar remédio, tem que cuidar muito isso. Ele tem que baixar o colesterol, ele tem que estar com a glicose normal, ele tem que perder o peso para daí ele poder ajudar a formar um bebê mais saudável. Claro que se for um óvulo também na mulher 42, 43 anos, pode tirar o cavalo da chuva que dificilmente vai engravidar. Quando a gente pensa nos fatores que desencadeiam o estresse, eles são múltiplos. De algum modo, o fato de pensar, eu quero engravidar, é motivo de gerar muito estresse. Porque se tem uma coisa que gera mais estresse na nossa vida, é a falta de controle sobre as coisas. Então, se isso atrapalhasse para engravidar, quase ninguém ou ninguém engravidaria. Mas é claro que uma ansiedade excessiva, estresse excessivo, que é o que a gente tem hoje em dia, pode atrapalhar mais. O tratamento de fertilização in vitro, eu sempre digo, é um tratamento que gera muita ansiedade, muita expectativa. Nesse momento, a gente sempre faz questão de oferecer para o casal o máximo possível de apoio multidisciplinar. Então, que esse casal passe por uma avaliação nutricional, passe por uma avaliação da psicóloga, para tentar deixar o ambiente o mais tranquilo possível. Como funciona o atendimento psicológico em reprodução assistida? Nós chamamos o casal, conversamos o casal, avaliamos a necessidade de seguir o processo psicoterapêutico focado na questão da reprodução assistida e aí alinhamos a questão de atender ora o casal compartilhando o mesmo espaço, ora a esposa, né, a mulher, ora o esposo, o homem, então, compartilhando. E aí nós vamos ter, sim, uma espécie de busca por alívio de estresse, por poder ser escutado, por às vezes ser doloroso falar do que incomoda, porque muitas vezes para alguém poder falar que está tentando há 2, há 3 ou há 4 anos ter um filho é muito difícil. Por isso que o atendimento psicológico ele vem para dar esse suporte, que é um suporte efetivo, que é um suporte profissional e técnico e de algum modo é oferecer um espaço para falar dessa angústia e para aplacar essa angústia. A palavra vai auxiliar nesse processo de resolução, de até muitas vezes de aceitação, porque às vezes não é possível, às vezes pode não ser possível engravidar. E os trabalhos, cientistas no mundo inteiro têm mostrado cada vez mais a importância da alimentação em todos os aspectos da saúde. Ter uma qualidade de um estilo de vida saudável é fundamental para absolutamente tudo. Então, na área da reprodução não é diferente. Uma alimentação que contenha uma variedade de frutas, legumes, vegetais verdes escuro, os cereais integrais também, como arroz integral, aveia, semente de linhaça,
oleaginosas como castanhas, nozes, amendoim. As raízes também, como a batata doce, o aipim, a batata, são alimentos que têm que fazer parte da dieta do casal que está querendo engravidar. A gente sabe que pacientes acima do peso podem ter uma resistência maior à dose das medicações, podem não ter uma resposta tão boa e qualidade de óvulos não tão boa. Por isso que a questão nutricional é muito importante para essas pacientes. Sem contar que a gente tem que deixar essa paciente pronta para um período de gravidez com saúde também. Então eu tenho que me preparar para um tratamento tranquilo, para eu ter um bom resultado, mas para que ela também tenha todo o seu período de gestação com tranquilidade. O que o sobrepeso, a obesidade podem trazer de prejuízo para essa paciente? Aumenta o risco de complicações obstétricas, especificamente diabetes gestacional, hipertensão, crescimento restrito do feto. Então tem várias complicações durante a gravidez que podem comprometer o nosso tratamento. O excesso de peso, ele afeta na fertilidade tanto do homem quanto da mulher. No homem, o aumento da gordura corporal está associado a baixos níveis de testosterona e na mulher, anormalidades da ovulação. Então é importante fazer um acompanhamento nutricional, uma intervenção nutricional nesses casos, para que seja feita uma correção da composição corporal. Atualmente, nós temos uma procura bem interessante de casais homoafetivos aqui na clínica, mais mulheres, né? De repente, pela facilidade delas terem o gameta feminino à disposição e a gente ter disponíveis bancos de sêmen, é uma forma que facilita esses casais conseguirem engravidar. Casais homoafetivos masculinos precisam de uma participação de uma terceira pessoa que vai ter que entrar como útero de substituição, a barriga de aluguel. E isso, por vezes, se torna um pouquinho mais complicado. Mas a minha impressão é que isso vai mudar muito em breve e vai se tornar rotina também nas clínicas de reprodução por todo o Brasil.